Bom dia, queridos, graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos hoje compartilhar aqui no livro, a palavra aqui no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de 12 a 21, que diz assim: Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo a lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Pois pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, amados, eu fico maravilhado todas as vezes quando eu vejo Deus me mostrando as suas diretrizes, Deus nos mostrando na sua palavra como nós devemos viver. Não nos esqueçamos que nós temos um inimigo poderoso, nós não temos força com ele. Mas Jesus Cristo em nós, pelo seu Espírito, nos dá força. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Deus sabia que o pecado foi consumido por causa de Adão, lá no Éden, e atingiu todo o ser humano, toda a humanidade foi atingida pelo pecado. Ora, se todos pecaram, como disse Romanos 3:23, e destituídos, afastados estão da graça de Deus. Então o homem longe de Deus, ele não é nada. Como eu já disse aqui, o homem sem Cristo, ele é um filho do diabo, ele é filho de Adão, consequentemente o filho do diabo. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, dizendo, esse é filho de Deus. Não é não, só é filho de Deus o que crê no seu nome. Vou repetir de novo isso aqui, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus que creem no seu nome. Não adianta a gente querer dizer, não, você está certo. Tem muitos pastores, muitos líderes que enganam o povo. Dizem, não, realmente todos nós somos filhos. Não somos, não. Você só pode ser filho de Deus se morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Essa é uma verdade que ninguém vai mudar. Está aqui na palavra de Deus. Em Adão, todos nós morremos, como nós acabamos de ler agora. Do mesmo modo, em Cristo somos vivificados. A nossa vida sem Cristo, a vida de Adão, é um fracasso. O homem é um fracassado. Ele é tentado diuturnamente pelo diabo. O diabo tenta a todo momento, a todo instante. Nós não temos poder com ele, a não ser que, exatamente, é isso que eu tenho mostrado aqui, que o Espírito Santo de Deus que habita no vosso coração fale pelo Espírito Santo de Deus. E os que são de Cristo Jesus, Gálatas 5, crucificar a carne com suas paixões e concupiscência.
Apesar de andarmos na carne, não militamos segundo a carne. A carne física é uma coisa e andar e fazer as obras da carne é outra. Nós andamos fisicamente pela carne, mas não militamos com a carne. Nós temos que militar com o Espírito. É por isso que o homem cai. O homem cai porque ele não deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. É o Espírito do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tenho repetido isso aqui. Se não for pelo Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, nós continuaríamos no pecado, continuaremos no pecado. Esse é o maior problema que todos nós enfrentamos. Porque não é fácil, meu amado. Não é fácil, não. Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele disse, aqui mesmo no capítulo 1, no versículo 5, que nós acabamos de ler, o 12, né? Mas aqui, sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos paz se não tivéssemos sido justificados. Eu vi esta semana um pastor, inclusive, mostrando que podem roubar a nossa paz. Eu vou até dizer, eu até coloquei, esse coitado não entende as coisas de Deus. Aqui o Paulo diz que justificado pela fé temos paz com Deus. A nossa paz não está baseada nas circunstâncias das coisas que nos cercam, não. A nossa paz, ela é eterna. Nós fomos justificados em Cristo, então nós temos paz. E ela não sai do nosso coração, ela pode tentar abalar. Porque é isso que acontece, a nossa vida, você está cada dia aqui, você está tendo vitória, e o diabo não está satisfeito com a sua vitória, então ele tenta. Lança na sua mente, há uma série de coisas que acontecem para que você seja abalado, a sua fé seja abalada. E na verdade, meu querido, a sua paz não sai de você. Você tem paz, apesar de toda essa estrutura, o diabo querendo derrubar essa estrutura que você tem, ele não consegue. Porque Jesus Cristo é mais muito mais que um homem dentro de você. Ele é o Espírito Santo que está dentro de você. Nós fomos selados com o Espírito Santo. É isso que o povo ainda não entendeu. Há muitos crentes querendo, coitados, vencer determinada coisa, não consegue, porque ele quer vencer com esforço próprio. Nós não temos condição. Não adianta você tentar vencer o diabo com esforço, ou com sacrifício, ou uma série de coisas que acontecem no seu dia a dia, que você às vezes quer, está desesperado e o diabo bate palma, porque ele está fazendo isso para destruir o que você tem. Ele quer tirar a sua paz, quer tirar a sua alegria. Eu venho também dizendo isso constantemente. A maior certeza de que você é um regenerado, um filho de Deus que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, é a sua alegria. A sua alegria é a sua paz, que ninguém consegue tirar de você. Ela pode ser abalada, tirada não. Nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter problemas sérios, mas Deus em Cristo te mantém em paz e a sua alegria não vai embora. Pode sentir um pouquinho de angústia? Pode, mas Ele lhe dá força, você consegue vencer tudo isso. Porque o Espírito de Deus está em vós. Lá em Gálatas, eu vou só ler para os irmãos terem uma ideia, aqui no capítulo 5, olha aqui o que é a vida de um cristão. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, peleja, dissensão, facção, inveja, orgia, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se você está praticando uma dessas coisas, você está fora. Literalmente, você está fora. Você não vai entrar no céu com isso aqui não. Nenhuma dessas
coisa que foi citada aqui agora no capítulo 5, do 16 ao 20, ao 21, aliás. Você não vai entrar no reino dos céus. Mas, Paulo continua, mas o fruto do Espírito é um só. O fruto do Espírito é amor, é alegria ou gozo, é paz, é longanimidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. E ele diz, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram, está aqui, ó. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Veja que o fruto do Espírito, ele traz, por exemplo, amor. O fruto do Espírito é amor. Nós amamos as pessoas, independentemente de ela ter ferido ou não, dela ser o que for, ela pode ser um assassino, ela pode ser um ladrão, um mentiroso. O amor de Cristo no nosso coração faz com que nós o amemos. Isso basta. Você às vezes nem entende o que é que ama uma pessoa daquela. Ela é o que eu disse, amor, paz. Paz. É o que eu digo, a paz ela permanece sempre, porque o Espírito está em você. Você é longânimo, você é benigno, você tem fidelidade, você é fiel a Deus. Mesmo diante de todas as coisas, você é fiel a Deus. Eu disse aqui numa mensagem da semana que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele tenha adulterado, que deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, mas porque ele não era idólatra. Esse é um ponto crucial. Se você é idólatra, você está fora do reino de Deus, com certeza. Pode ter certeza disso. Davi pecou. Errou não, pecou feio mesmo. Mas não ficou fora do reino de Deus, porque ele não era idólatra. Deus o perdoou. E aqui o fruto do Espírito, ele mostra mansidão e domínio próprio. É difícil ter domínio próprio, meu irmão. Só o Espírito de Deus em nós. Vamos atentar para as coisas de Deus e do Espírito Santo. Você abre por aí as redes sociais e você vê muita gente